Salmos, capítulo 100, diz assim na Nova Versão Internacional: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, queridos? Sabe, esses salmos eu conheço ele, aliás, de muito tempo. É um salmo bem conhecido, que fala da maneira como nós adoramos ao Senhor, e talvez você já tenha se questionado por que na igreja a gente começa cantando com os corinhos. Eu creio que Deus tem feito um movimento de restauração do louvor e adoração nas igrejas. Questão de uns 30 anos para cá, pelo menos o que nós temos vivido no Brasil, é a restauração da adoração na igreja. Porque se você é crente há um bom tempo, não vou falar a minha idade aqui, mas se você já tem um tempo de crentura, você vai lembrar talvez dos corinhos, né? E era muito comum a gente falar assim: canta o corinho aí mais um pouquinho para dar tempo do povo chegar. Toca mais uma aí, era até um negócio assim, toca aquela, era meio, você fazia até pedido, dependendo. E os músicos acham legal, né? Que não são vocês que estavam lá. Mas, irmãos, o louvor não é isso. Sabe, o louvor é um ato espiritual. Sabe, eu creio que o Senhor tem restaurado nos nossos dias o louvor ao Senhor. E esse salmo aqui, eu sei que muitas vezes nós temos a tendência de ver os salmos como apenas uma poesia, como apenas palavras bonitas, e às vezes a gente tem até o costume de deixar nas nossas casas a Bíblia aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91, que é o mais da moda agora. Mas eu quero dizer que os salmos são palavras de Deus também. Os salmos têm uma aplicação prática para nós, e da mesma forma como o apóstolo Paulo ele escreve aos romanos, aos coríntios, aos irmãos de Éfeso, trazendo orientações para a vida cristã, os salmos nos trazem sim uma direção e uma maneira como nós devemos proceder com a nossa vida cristã. E aqui o salmo está dizendo a maneira como nós nos apresentamos diante de Deus. Sabe, uma das maneiras é nos apresentando com louvor, louvando ao Senhor. Eu sei que às vezes nós associamos louvor apenas também com músicas agitadas, mas louvar ao Senhor é você ter um coração grato por tudo que o Senhor tem feito. Sabe, você consegue olhar para a sua vida e ter esse coração grato? Você consegue levantar nos domingos pela manhã e falar assim: eu vou lá louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida? Sabe, um coração grato, irmãos, tem um poder tremendo. Sabe, a gratidão tem poder de multiplicar as coisas. A gratidão tem o poder de potencializar aquilo que Deus vai fazer. Sabe, muitas pessoas deixaram de experimentar às vezes as coisas de Deus porque não tiveram um coração grato, porque não souberam louvar ao Senhor nas adversidades. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo. Às vezes é fácil nós darmos graça quando aparentemente nos nossos olhos as coisas estão indo bem. Mas às vezes é difícil quando você está lá como Paulo e Silas presos numa cadeia, à meia-noite, e resolve começar a cantar um corinho. Você sabe, mas é esse louvor da meia-noite, quando as coisas estão aparentemente da pior forma, é o louvor que toca o céu, irmãos. Você sabe, Paulo e Silas começaram a cantar, a Bíblia fala que as cadeias se abriram, e não apenas para eles, mas com todos que estavam presos ali naquela noite. Sabe, o louvor tem esse poder, tem o poder de abrir as portas. Mas a Bíblia fala em tudo dai graças, porque se você realmente ama ao Senhor, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o seu bem. Será que você pode enxergar a bondade do Senhor em todas as circunstâncias da sua vida? Mesmo aquelas que aparentemente não são tão favoráveis quanto você imagina, mas o Senhor quer que você reconheça.
Muitas vezes eu me pego em meio aos problemas, mas eu lembro que o Senhor é soberano, o Senhor governa todas as coisas. Sabe que a história não acabou. Às vezes nós no meio do caminho, como Pedro quando vai andar, quando se lança ao mar para andar em direção a Jesus, no meio do caminho nós começamos a olhar para as circunstâncias, aí a gente começa a afundar. Mas porque a gente não percebeu ainda que isso é só o meio do caminho, as coisas não terminaram, a palavra final é do Senhor, irmãos. Por isso que nós devemos louvar e não perder em momento algum aquilo que a esperança e a fé, e nos tornarmos pessoas inabaláveis. Porque a nossa fé não é circunstancial, mas é na palavra do Deus vivo. Mas o salmista aqui, ele fala então a maneira como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. E fala que nós devemos entrar em sua presença, porque no Velho Testamento o Senhor ainda não habitava em nós através do Espírito Santo. O Senhor habitava em apenas um lugar, que era o tabernáculo. Hoje nós temos a paz e a alegria de poder desfrutar do Senhor em qualquer lugar, mas naquela época você literalmente entrava na presença do Senhor. E você deveria entrar de forma alegre. Porque o Senhor, Ele nos criou para que nós sejamos pessoas alegres, para que nós vivamos uma vida abundante. É interessante, você vai olhar nas primeiras páginas da sua Bíblia, lá em Gênesis 1, quando a Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia fala, e Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai, crescei, povoai a terra. Sabe, irmãos, nós somos abençoados desde que nós nascemos. O Senhor tem declarado a sua bênção sobre nós. Sabe, nós recebemos a salvação pela graça do Senhor. E não há por que não sermos o povo mais feliz dessa terra. Eu tenho falado isso aqui com os irmãos e tenho sido insistente, porque Deus tem me mostrado que nós vamos conquistar as pessoas quando as pessoas descobrirem em nós uma felicidade, uma alegria, uma paz que o mundo não pode dar. Jesus Cristo mesmo falou, eu vos dou a minha paz, não a que o mundo te dá, mas eu te dou a verdadeira paz. Sabe, eu creio que vai haver um mover dos céus tão grande aqui, mas quando a começar nas nossas vidas, quando as pessoas olharem para nós e perceberem algo que o mundo, que não há fortuna, não há realização profissional, não há posição no mundo secular que pode conferir uma alegria tão grande quanto a alegria de ser cheio do Espírito Santo e de viver a vida da igreja do Senhor, irmãos. Sabe, eu creio no mover que vai começar dessa forma, irmãos, não porque nós somos chamados para sermos os disseminadores da cultura do reino. E a Bíblia fala que o reino dos céus é justiça, paz e alegria. Sabe, talvez um dos indicadores mais exteriores, mais fáceis de você perceber se alguém vive no reino dos céus ou não, é perceber se ela é uma pessoa alegre ou não. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é um lugar de alegria. Eu já vi muitas pessoas que têm um ar de espiritualidade, mas não são pessoas alegres. Pessoas acham que até não combina com isso. Acham que ser alegre não combina com você ser espiritual. Mas eu te digo que ser espiritual, quem vive no reino dos céus, vive alegria. Sabe, por isso a alegria, irmãos, não é opcional. A alegria, ela é um mandamento, ela é algo que nós deveríamos buscar e não negociar esse valor na nossa vida cristã. Sabe, você não devia aceitar ser um crente e viver infeliz, irmãos. Porque se há algo que nós temos um privilégio com relação às outras pessoas, eu vou falar. Pode até ser que tenham pessoas que vão à igreja para receber uma cura. Pode ter pessoas que foram à igreja para receber uma bênção financeira. Pode ter pessoas que foram para resolver problemas pessoais, mas tudo isso o mundo pode dar. O mundo tem bons psicólogos, o mundo, você pode prosperar também se você trabalhar, ainda mais aqui nos Estados Unidos. Você pode receber cura se você tiver dinheiro para tratamentos caríssimos, mas há algo que o mundo não pode dar, é a alegria do Senhor. Sabe, muitas vezes, você sabe, a Bíblia não fala que nossa vida cristã vai ser um mar de rosas. Jesus Cristo mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo.
É interessante quando eu leio as coisas que o apóstolo Paulo escreve. E às vezes ele escreve em circunstâncias como essa, preso numa masmorra, depois de ter sido açoitado e exposto publicamente ao vexame. E ainda assim ele está um coração alegre, um coração feliz. Isso mostra de alguém que encontrou uma felicidade que está acima das circunstâncias. E é isso que o Senhor quer. Independente das suas circunstâncias, que você seja alguém feliz. Mas às vezes a religião nos impede de ser feliz. Eu estava meditando sobre isso. O Espírito Santo me falou que a religião nos tem impedido de ser felizes. Porque a religião, como o mundo estabeleceu, e infelizmente muitos cristãos que ainda não entenderam o reino dos céus, adotam esse modelo de relacionamento com Deus, um modelo religioso. É um modelo à base de trocas. É um modelo onde você precisa satisfazer o seu Deus. Você tem que fazer as coisas, se comportar bem e fazer as coisas todas corretas para que você possa receber alguma coisa do seu Deus. Sabe, mas cristianismo não é isso, irmãos. Cristianismo não é troca. Cristianismo é graça. Graça é um favor imerecido. Você não merecia. O Senhor te escolheu. Talvez você pense que um dia você aceitou Jesus. A palavra de Deus fala que não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Nós é quem fomos escolhidos. Nós não tínhamos, nós éramos como aquele cego Bartimeu no meio do caminho, que por nós mesmos nós jamais conseguiríamos encontrar a Jesus, mas Ele veio ao nosso encontro. Sabe, o cristianismo é uma história de doação, é uma história de favor imerecido, de bênção imerecida. Sabe, o Senhor escolheu te amar e o máximo que você pode fazer é aceitar e receber esse amor. Mas a religião tem estragado isso. A religião, ela destrói qualquer felicidade. Porque quem vive dentro de um sistema religioso, ele nunca está feliz, ele nunca está contente. Ele está sempre procurando buscar maneiras de satisfazer essas exigências que ele criou na cabeça dele, que aquele Deus exige. Toda religião é troca, e aí você vê o tempo inteiro os crentes preocupados e buscando um padrão que jamais eles vão conseguir alcançar. E aí começa a mania de perseguição gospel. O crente acha que Deus está perseguindo ele, Deus está punindo e Deus está fazendo isso. Agora, quem pode ser alegre com um Deus desse? Como é que você pode acreditar que o céu vai ser um lugar bacana para morar, se o Deus que você crê age dessa forma com os seus filhos? É um Deus perseguidor, é um Deus que é inquisitor, que está sempre cobrando as coisas. Sabe, a alegria, ela vem quando você entende o amor de Deus. Sabe, nós não deveríamos negociar esse valor. Sabe, se a maneira como você tem se relacionado com Deus é ainda na base da religião, ainda na base do merecimento, de você ter que fazer as coisas para você ser aceito por Deus, eu queria pedir que você abrisse mão, abandonasse isso nessa manhã. Não é isso que é o cristianismo. Não foi assim que Jesus fez. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Sabe, é desfrutar do amor de Deus. Essa é a justiça do reino, porque um justo morreu no nosso lugar. E hoje as nossas dívidas e os nossos pecados já foram pagos com Deus. Sabe, quando você entende essa justiça, você se torna alguém que desfruta, alguém que é feliz. Mas a alegria, irmãos, a felicidade, ela é um mandamento bíblico. Abra lá a sua Bíblia em Filipenses 4. Diz assim, Filipenses 4, no verso 4: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Sabe, há um mandamento bíblico. Nós devemos buscar a nossa alegria no Senhor. Sabe, você não apenas nasceu para ser feliz, mas isso é um mandamento do Senhor para você. Sabe, não negocie a sua felicidade.
Sabe, há uns meses atrás, nós fizemos o nosso curso de casal aqui. E eu lembro que numa das ministrações que tinha na apostila, estava falando sobre a pessoa viver feliz. E que a felicidade é uma decisão pessoal. Ah, mas o meu cônjuge não me faz feliz, os meus filhos não me fazem feliz, as circunstâncias... Não, a felicidade é uma decisão pessoal. Sabe, eu até provo para você. Talvez você já tenha lido pesquisas em que falam que, às vezes, países que são mais pobres têm um índice de felicidade maior do que países que têm qualidade de vida, como os Estados Unidos. Para que você tenha uma ideia, esse índice de felicidade, o Brasil ele está na frente, até enfim, um índice de Brasil está na frente dos Estados Unidos. O brasileiro é mais feliz que o americano, você vê, não é circunstancial, a felicidade é uma decisão de vida. Sabe, eu gostaria que você tomasse essa decisão. Se você não quiser ser feliz, faça por obediência ao seu Deus. Sabe, o Senhor, Filipenses 4:4 deixa muito claro que nós devemos nos alegrar. Mas se você não está satisfeito, se você acha talvez que não, isso é apenas uma força de expressão, não é um mandamento, eu te provo que é um mandamento. Se você olhar, não precisa abrir se você quiser, Deuteronômios 28, no verso 47, o Senhor está repreendendo o povo de Israel, porque não foi feliz. Diz assim, Deuteronômio 28, 47, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sabe, o Senhor está repreendendo severamente o seu povo, porque não serviu com alegria. Sabe, isso é extremamente sério, irmãos. Isso é extremamente sério, porque uma vez que nós fomos incumbidos de uma missão, de ser a eclésia do Senhor, de sermos os representantes desse reino, você precisa avaliar como você tem representado o reino do Senhor. A maneira como você tem mostrado a vida cristã para as pessoas à sua volta. Sabe, e o Senhor, Ele exige de nós que nós sejamos felizes. E mais do que isso, Deus, Ele nos dá todas as condições de sermos felizes. Então, felicidade é um mandamento. Mas felicidade também, irmãos, ela não é circunstancial. Muitas vezes nós não estamos felizes porque nossa felicidade depende das circunstâncias. Muitas vezes nós mensuramos as coisas que estão acontecendo à nossa volta e isso determina a nossa felicidade. Sabe, a nossa felicidade ela tem que estar em Deus. A Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor. É interessante que aqui mostra a maneira como nós vamos nos tornar alegres. Quando você entender que a felicidade ela é uma fonte que está no próprio Senhor. Sabe, nós por vezes nos deixamos ser manipulados pelos acontecimentos. E determinamos que esses acontecimentos externos venham determinar os nossos sentimentos. Mas glória a Deus, porque aquele que está firmado na rocha, ele não é abalado. Sabe, essa é a felicidade que o apóstolo Paulo encontrou. Sabe, essa é a felicidade que os mártires da igreja encontraram. Quando eles eram colocados lá no Coliseu para que os leões devorassem. A Bíblia fala que os primeiros cristãos, eles eram jogados, porque o Império Romano perseguia a igreja, e eram jogados no Coliseu para os leões comerem. E os relatos históricos falam que eles eram devorados, mas eles estavam cantando e louvando ao Senhor. Sabe, esse louvor que ele é inabalável, essa alegria que é fundada no Senhor e não nas circunstâncias. Sabe, essa maneira como o Senhor quer que nós vivamos, como igreja, alegres. Mas nós temos que aprender, irmãos, a buscar a felicidade no Senhor. Nós precisamos aprender a nos alegrarmos com as coisas do Senhor.
Sabe, eu quando vim para a igreja ainda com muitos conceitos que eram terrenos, muitos conceitos que eram mundanistas, eu achava que a felicidade eram talvez posição, bens e algumas coisas, e mais do que isso, achava que Deus deveria me dar isso para ser feliz. Mas glória a Deus, porque o Evangelho, a Bíblia fala que é a renovação. O Evangelho renova a nossa mente. O Evangelho nos limpa e nos transforma a nossa mentalidade. Posso afirmar para você que hoje os meus valores são outros. Sabe, hoje meus valores, a alegria não é um carro novo, não é uma conta bancária, a alegria está em outras coisas. Sabe, nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe os nossos valores para que nós possamos ser desintoxicados com esses conceitos de felicidade e alegria que o mundo vende para nós, mas que na verdade são apenas falsos, são apenas marketing, é uma forma de você fomentar uma economia. Sabe, nós temos que aprender a buscar a alegria que é no Senhor. Sabe, por isso eu convido você, cada manhã que você acordar, você buscar ao Senhor e buscar a sua alegria nele. Buscar a alegria que vem dos céus e que não vem da terra. Sabe, existem pessoas que se apegam tanto às coisas dessa terra que não veem as coisas do céu acontecer. Como a mulher de Ló, que quando Deus destrói Sodoma, ela sentia tanta saudade, tanto desejo das coisas, que ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E, infelizmente, muitos crentes têm sido apenas essa estátua de sal, salvos, vivendo uma vida remida pelo Senhor, mas ainda olhando para as coisas do mundo, olhando para a velha vida e achando ainda que aquela velha vida que traz prazer, que é algo que, aquela velha vida é o que importa. Não, deixa eu falar, olha para frente, olha para o reino, olha para as coisas novas que o Senhor tem te oferecido. Aceita os valores que são dos céus, onde a felicidade é plena, onde a vida é abundante. Sabe, por muitas vezes o Senhor mostra que aquilo que é vida para o mundo é morte para nós. Uma das pragas do Egito foi que as águas do rio Nilo se tornaram sangue. Isso nos fala de aquilo que é vida para o mundo, para nós é morte. Sabe, nós temos que permitir sermos transformados para que a nossa alegria possa ser completa. Há um trabalho do Espírito Santo na nossa mente. Você sabe, a história bíblica aponta para a nossa vida, para a nossa conversão. E a Bíblia fala que o povo de Deus era escravo no Egito, era escravo de um sistema mundanista. E que o projeto de Deus era tirar de lá, debaixo desse jugo, dessa escravidão, e levá-los para uma terra prometida, uma terra onde mana leite e mel, chamada Canaã. Mas só tem um problema, irmãos, que escravo não pode habitar em Canaã. E Deus estabelece um período onde Ele deveria trabalhar na mentalidade dessas pessoas que não eram escravos. Muito pelo contrário, eram príncipes de Deus, era uma nação sacerdotal, mas que por conta de algo que foi incutido nas suas mentes durante 400 anos de escravidão no Egito, eles começaram a comer como escravos, a pensar como escravos, a trabalhar como escravos. E Deus leva esse povo para um deserto onde Ele trabalha a fé dessas pessoas. E trabalha muitas coisas. Mas é interessante que uma geração inteira que tinha o direito de experimentar o melhor de Deus não pôde, porque não abriu mão do seu padrão de pensamento, não abriu mão dos seus hábitos de escravos. Preferiram infamar a terra que Deus havia prometido. E por diversas vezes falaram que teriam preferido morar no Egito. Sabe, infelizmente eu não posso deixar de comparar isso com a vida de muitos cristãos que já saíram do Egito, já foram salvos,
já foram batizados, já têm direito a uma nova vida, mas talvez ainda desejam aquele estilo de vida lá do mundo, desejam um estilo de vida antigo, e por causa disso, não vão experimentar o melhor de Deus, que é Canaã. Sabe, que você possa permitir ao Senhor a trabalhar a sua mente, que você possa dar espaço ao Espírito Santo, para que venha transformar, e você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para tocar mais um louvor. Eu gostaria que você permitisse que a alegria do Senhor invadisse você. O Espírito Santo manifestado. Você sabe, um dos frutos do Espírito é a alegria. Que você pudesse exercitar esse fruto e permitir que o Senhor liberasse uma unção de alegria sobre você. Amém, meus irmãos?